do Achei USA também. Outra pessoa falando que foi atendido 3 vezes. Ah, gente, que bacana. Cedric Vieira, tá falando que foi atropelado atravessando a faixa de pedestre na última quinta. Isso daria a possibilidade de visto U? Talvez, entre em contato com a gente. Vamos lá, gente, que a gente já tá aqui ao vivo no Achei USA. Então agora fiz uma triagem com vocês e fui super bem atendida. Ah, Cláudia, que bacana. Bacana mesmo. Ontem conheci na Califórnia. Que informação importante é essa? Vai chegar. Vai chegar. Então, gente, vocês do Achei USA, muito boa noite. Aqui é Renata Castro, advogada de imigração. Agora não mais Castro Legal Group, agora USA for All. Por que que eu decidi, eu e a minha equipe, claro, ah, por que que nós decidimos mudar o nome do escritório? Ah, Castro Legal Group, ele era limitado ao branding de Renata Castro, né? E por mais que eu ame o que eu faço, eu só consigo fazer o meu trabalho com excelência por causa da minha equipe, que é maravilhosa. Sem eles, sem os meus elfos do Grincar, não existe Castle Legal Group. E eu queria que a gente tivesse retratado no nosso nome essa realidade, que é o quê? O que é o Castle Legal Group? Por que é importante para o Castle Legal Group ser maior do que só Renata Castro? Porque Renata Castro é só uma. E é muita gente que precisa de ajuda. Muita gente mesmo. Então, na live de hoje, eu vou falar a respeito de um processo que eu acho pouco conhecido dentro da comunidade brasileira. São poucos advogados que fazem. E hoje em dia, quem é que está mais desesperado? Está mais desesperado quem está fora de status, né? Quem está aqui nos Estados Unidos, quem entrou pela fronteira. Esse é o cliente que, de fato, está numa situação mais precária em relação à situação imigratória dele. E eu me motivei a fazer essa live por alguns motivos, né? Número um, para falar a respeito do novo branding do escritório, que é o USA for All. Para quem continua recomendando o meu trabalho, meus agradecimentos. Lembrando que agora USA for All, todos os pontos de contato continuam a mesma coisa, mas o USA for All é a nossa nova casa. Segundo, para quem não sabe, nós temos 2 escritórios físicos, um em Coral Springs e outro em Orlando. E o nosso escritório de Orlando está contratando, tem uma vaga em aberto e a gente vai fazer algo que a gente não fez até hoje. É uma possibilidade, né, de ter um contato com vocês. E vocês sabem que, por exemplo, no meu escritório, eu acredito que eu não posso só receber da comunidade brasileira que, francamente, cada vez que um cliente decide me contratar, ele está fazendo muito mais que só fazer um pagamento. Ele está permitindo que eu e os meus funcionários vivamos o nosso propósito, tá? Isso para mim não tem preço. Então, eu sempre falei que quem está nos Estados Unidos e quem é brasileiro, quem é imigrante e quem já teve a possibilidade de se documentar, de ter algum tipo de vitória pessoal, eu acho que é obrigação pessoal de retribuir isso para a comunidade. Vinícius, você que está em corte, você pode pedir para arquivamento de caso, sim. Por que eu estou falando isso? Nosso escritório de Orlando está contratando alguém para a vaga de embaixador. É a pessoa que vai fazer um trabalho na comunidade, participar de eventos, falar do USA for All. E a gente está contratando para essa vaga. E a gente sabe que tem muita gente aqui com o OPT, com o CPT, que está procurando um empregador disposto a contratar, a ver o potencial, disposto a fazer um processo de green card para o trabalho, e a gente está disposto a fazer isso. Então, nesse sábado, esse final de semana, para você que está na região de Orlando, que mora na região de Orlando, que tem autorização de trabalho, que a gente precisa da autorização de trabalho para contratar alguém, a minha equipe de recursos humanos vai estar fazendo entrevistas pessoalmente. Então, a gente vai abrir o link, vai ser aberto o link aqui no Instagram e também no Achei USA, que eu tô falando com vocês dois aqui ao mesmo tempo. Então, se você tá aqui com OPT, CPT, você tá com visto de estudante, por isso você tá com autorização de trabalho e você não sabe o que você vai fazer do seu processo depois, essa é a sua oportunidade de ter um emprego, né, com propósito, mas que também vai permitir com um empregador que está disposto a fazer o seu processo de green card trabalho. E as pessoas que trabalham lá no meu escritório,
e que são, né, que têm a necessidade de fazer esse tipo de processo, o Castle Legal Group, Castle Legal Group, USA for All, cobre com todos esses gastos. Tem algumas pessoas falando aqui que eu cobro consulta, que eu não cobro consulta. O meu escritório faz triagem inicial gratuita. O que quer dizer isso? Você não vai falar diretamente comigo para essa triagem, mas a gente faz os atendimentos, né? Vai fazer uma pré-seleção antes de você gastar qualquer dinheiro em contratar. Cunha, o que acontece é o seguinte: a pessoa que não tem um caso, ela quer falar diretamente comigo e a gente, por uma questão até eu não quero pegar o caso do cliente que não tem caso. O objetivo não é que a gente fique fazendo consultas no sentido de ficar fazendo especulação. O meu objetivo é pegar caso, que a pessoa invista no caso no momento que ela sabe que ela tem um caso. Quantos de vocês deixam, às vezes, de fazer um processo imigratório, de ter um resultado? Porque quem que tem, sei lá, 100, 200, 300, 400, 500 dólares para ficar fazendo investimento em consulta? Então, quando eu faço os atendimentos em mutirão, eu faço atendimentos gratuitos. Mas se a pessoa exige falar comigo diretamente por 1 hora, isso daí vai ter um custo, sim. O que a gente faz no escritório? A triagem é gratuita, é só você entrar no site, fazer o agendamento. Quando você investe um dinheiro no meu escritório, a gente já deixou bem claro para você, a minha equipe sob minha direção, quais são as perspectivas de você ter um caso, o que funciona, o que você vai gastar. A gente é muito transparente em relação a isso. Mas, como qualquer profissional, eu vendo o meu conhecimento e o meu tempo. É difícil para mim atender a todas as pessoas gratuitamente, diretamente comigo, porque senão eu não conseguiria trabalhar. É um fato, tá? A Milane está falando aqui que foi atendido na triagem diretamente comigo, foi maravilhoso. Gente, a minha equipe é uma extensão de mim. Para trabalhar comigo, tem que ser uma extensão de mim. Cunha, eu vou falar de tráfico humano hoje. Então vamos aqui, porque eu estou tentando fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. USA Castle Legal Group agora é USA for All. Atendimento continua nos Estados Unidos. O Kelly falando, triagem maravilhosa e mudou a minha vida. É algo fantástico. É algo fantástico quando a gente sabe que todos os desafios que a gente passa, porque eu vou te dizer, para fazer advocacia imigratória, tem que ser uma pessoa com casca grossa, porque não é fácil lidar com as expectativas do ser humano que está do outro lado. E pra gente não é fácil saber que nem todo mundo a gente vai conseguir satisfazer as necessidades pessoais daquela pessoa, como por exemplo, tem um familiar doente, a gente não conseguir acelerar o caso. Nenhum advogado consegue isso, nenhum ser humano consegue isso. Mas quando a gente faz um processo, a gente pega o caso que a gente acha que vai ganhar, tá? A gente pega o caso que a gente acha que vai ganhar. Então, vamos falar a respeito da ordem aqui. USA for All, a gente faz triagem inicial gratuita. Esse final de semana, a USA for All vai estar fazendo entrevistas para uma vaga que a gente tem aberta em Orlando. Então, para você que está em Orlando, que tem OPT, que tem CPT, você tem uma autorização de trabalho, você está querendo uma oportunidade para começar no mercado de trabalho nos Estados Unidos, você fala inglês, a gente quer conversar com você. Você vai entrar no link aqui no Instagram, pessoal do Achei USA, é só você procurar usaforall.law no Instagram e ali você vai poder passar por uma entrevista com a minha equipe de recrutamento, que são fantásticos, e eu espero muito em breve poder ter mais um brasileiro ou brasileira competente, com fome, com vontade de ajudar a comunidade brasileira, fazendo parte da minha equipe. Então, esse é o fator número 1. Para quem vai ouvir esse vídeo depois, para quem vai assistir esse vídeo depois, esse final de semana é o dia 28 de outubro. Nossa, gente, já tá, olha aí, dia 28 de outubro. Tá quase no final do ano. Então, esse é o primeiro ponto, segundo ponto de atendimento. Mas hoje eu vim para falar com vocês que estão nos Estados Unidos, fora de status, que entraram pela fronteira e que já estão desenganados, acham que não tem mais uma forma de você se legalizar. Por que eu digo isso? Tem pessoas vendendo green card por habilidades extraordinárias para indivíduos que estão fora de status e com valores, né? Eu não gosto de falar do preço do trabalho do outro, mas na lei não existe isso de sair com a autorização
de viagem e voltar, e essa saída e volta apagar o período que você está nos Estados Unidos fora de status. Isso não é codificado em lei. Indivíduos que estão fora de status só podem se documentar nos Estados Unidos se tem pai ou mãe cidadão americano ou portador de green card, para ser base do perdão, marido ou mulher cidadão americano ou portador de green card, para ser base do perdão, se for necessário, óbvio. Se entrou com visto e ficou fora de status e não tem nenhuma violação, tem filho ou filha, cidadão americano maior de 21 anos. Se foi casado e é vítima de violência doméstica, casado com cidadão americano ou portador de green card. Se essa pessoa qualifica para asilo, eu vejo aí nos grupos o pessoal falando brasileiro não qualifica para asilo, não é isso. Qualquer cidadania qualifica para asilo. O que é a diferença? A violência urbana não é base para asilo. E na maioria das vezes, os brasileiros que vêm para os Estados Unidos buscando asilo são pessoas que estão passando por uma situação de quê? De violência urbana. Que é sequestro, assalto, não é uma perseguição sistêmica. Então, esse é mais um cenário. Se você for vítima de um crime nos Estados Unidos, um dos 38 crimes codificados em lei, e há uma investigação e a polícia decide certificar o seu status como vítima desse crime, você pode se documentar pelo visto O, tá? Se você é informante de um crime, que é um dos vistos mais difíceis de se ganhar, se você tem informações a respeito de um crime e a polícia tem interesse, a polícia federal, estadual, ela tem interesse em certificar o seu status como informante, daí você pode se documentar pelo visto S, tá? E aí vem o visto T, que é o visto para vítimas de tráfico humano. Por que falar do visto T hoje é tão imprescindível? Imprescindível. A gente na semana passada ganhou um caso de uma brasileira. Eu, óbvio, não posso falar o nome dela. Eu espero que mais clientes nossos que a gente tem ganho os casos de visto T falem abertamente dos casos deles. Por quê? Se você veio para os Estados Unidos pela fronteira, você veio com um coiote, né? E esse coiote te prometeu uma circunstância. Não é que a travessia ia ser confortável, mas esse coiote falou, olha, você vai chegar aqui, você vai atravessar e pronto, acabou. Chegando lá na fronteira, o coiote te abandona e você é sequestrado por outro coiote. O coiote tenta fazer relações sexuais não consensuais com você ou com qualquer pessoa no seu grupo. Coiote coloca você para trabalhar na casa onde você está aguardando a travessia, tá? Cunha, seu caso é tráfico humano, tá? Se você veio com um coiote e o outro coiote te sequestrou, você pode ter certeza que seu caso é caso de tráfico humano. E é justamente por isso que eu tô falando aqui. Se você veio chegando nos Estados Unidos, o coiote te cobrou um valor adicional e falou, se você não pagar, eu vou matar alguém lá no Brasil, vou sequestrar, vou atirar. Gente, o coiote, ele é óbvio que ele não vai deixar evidência desse comportamento. Ele é um criminoso e está cometendo um crime. Mas a maioria das pessoas que está nos Estados Unidos, fora de status, que vem com o coiote, ela tem medo. Imagina, eu estou nos Estados Unidos há 22 anos, eu cheguei aqui em 2002, 21 anos. A maioria das pessoas que está nos Estados Unidos, o que as pessoas falam, né? Você não tem documento, você não pode procurar a polícia, você não tem direito trabalhista. Aqui, Igreja Caminho Vivo está falando. O coiote quase matou meu esposo, porém não encontrou a arma. A tentativa de assassinato é parte do tráfico humano, tá? Então, quando você fala de tráfico humano, eu acredito que hoje, de cada 10 brasileiros que estão nos Estados Unidos e que entraram pela fronteira, principalmente o pessoal que entrou em 2002, 2003, 2004, 2005, antes dessa era do Caicai, né? Porque hoje em dia tem muita gente que entrou pelo Caicai. Quem entrou pelo Caicai está numa situação diferente, porque ele dificilmente veio com a ajuda do coiote, mas a gente já ganhou casos de tráfico humano que a pessoa veio pelo Caicai, tá? Então, se a pessoa veio, Margil, já vou falar do seu caso, tá? Para ser vítima de tráfico humano, você não precisa ter vindo pela fronteira. Mas eu tô falando de um grupo em particular porque a gente já ganhou vários casos de pessoas que entraram uma, duas vezes, que na segunda vez foram vítimas de tráfico humano, né?
pessoas que foram ameaçadas pelo coiote depois que estavam aqui dentro. E aí a pessoa fala, mas eu não tenho evidência. É claro que você não tem evidência. E é por isso que é feito todo um trabalho documental do seu caso. Uma avaliação psicológica, feito um testemunho adequado. No meu escritório você não vai ser, vai lá e escreve uma carta. Não funciona assim. A gente tem toda uma equipe que trabalha em coordenação. E veja que entrar pela fronteira não quer dizer que você foi vítima de tráfico humano. Entrar pela fronteira é algo, ser vítima de tráfico humano é outra coisa, tá? Então, para você que está assistindo essa live, tanto aqui no Achei quanto no Instagram, fica aqui o meu apelo para vocês: compartilhem essa live. É o tipo de vício, depois dos vícios de violência doméstica, que eu acredito que a maioria dos brasileiros desconhecem e acabam perdendo a oportunidade de tentar uma legalização. Por quê? Porque acham que não existe. Cunha, como você prova, aí é parte do nosso trabalho evidenciário. Você tem testemunhas, você tem o seu testemunho, você vai fazer uma avaliação psicológica, você vai fazer uma prova do polígrafo, né, que é o polygraph test, o teste da mentira. Aí entra o nosso trabalho. Porque ninguém chega no meu escritório com uma caixa de evidências falando aqui, ó, eu fui vítima de tráfico humano. Então, se você sofreu tráfico humano por parte do coiote, é o momento de você entrar em contato com a gente. Você ganha o seu green card aqui dentro. A média do período do visto está demorando 2 anos, tá? Quando esse processo é aprovado, daí você vai fazer a solicitação do green card. Então, entre em contato com a gente. Antes de vocês ficarem aí, o que eu vejo o erro das pessoas? A pessoa fica ali achando, aqui ó, Kelly tá falando, ganhou meu caso assim. Então, para você que ao invés de ficar conjuretando na sua cabeça o que você acha, o que você não acha. Eu não sou médica. Quando eu vou no meu médico, eu tenho que acreditar no que ele está falando, na competência dele. Então, se você está aqui nos Estados Unidos, está fora de status, você não vai gastar nenhum centavo em fazer um contato com o meu escritório, tá? Em tentar, durante uma triagem inicial gratuita, relatar o seu caso. A Daniela está falando que foi abandonada pelo coiote. Dependendo da situação, isso daí é tráfico humano, tá? Isso daí é tráfico humano. Agora eu vou falar do pessoal do visto. A gente ganhou um processo de tráfico humano de uma pessoa que veio convidada por uma igreja, tá? E esse convite dessa pessoa, que essa pessoa recebeu, era o seguinte: não vem para os Estados Unidos, tira o visto de turista, chegando aqui a igreja vai te dar documento, mas você precisa ajudar a gente aqui na igreja, né? E nesse ajudar aí na igreja, essa pessoa trabalhou 4, 5, 6 meses sem receber. E quando foi fazer pressão para receber, daí o que o pastor falou? Gente, eu não tô falando nada de religião, não, tá? Eu tô falando daquela situação. O pastor falou: você sabe que você não tem documento, você sabe que se você você sabe que se você fizer alguma coisa, a gente tem muito mais força do que você, tá? Esse é o tipo de coisa que é tráfico humano, sim. É tráfico humano, sim. Então, para você que veio para os Estados Unidos convidado por um parente, o parente falou: não, vem para cá, eu te ajudo, vou te arrumar um emprego. Aí quando você chegou aqui, você foi trabalhar na construção, né? E nesse trabalho na construção, você não recebeu porque você estava aprendendo o trabalho. Não existe em nenhum lugar na lei nos Estados Unidos, documentado ou indocumentado, aonde diga que você, quando está passando por um período de treinamento, que você vai trabalhar sem receber. Isso daí é coisa que pessoas maliciosas fazem com a gente quando a gente está chegando aqui no desespero, cheio de conta, tendo que pagar aluguel. Esse tipo de pessoa vai ter que pagar uma conta que não é nem comigo nem com você, é com o cara lá de cima. Para quem não acredita, vai ser com alguma coisa. Porque eu acho isso de uma maldade tão grande, porque você é imigrante igual a essa pessoa. Você é imigrante igual a essa pessoa. Você sabendo o desespero, você sabendo da situação que levou essa pessoa a vir para cá, e você ainda ter coragem de se beneficiar financeiramente do trabalho dessa pessoa, porque se ela tá fazendo o trabalho para você, alguém tá te pagando. E se alguém tá te pagando e você não tá pagando essa pessoa, o que você é? Você tá botando a pessoa em trabalho escravo. Simplesmente. Então, volto a falar. Se você está nos Estados Unidos e você está trabalhando numa condição aonde o seu empregador não está te pagando, independente de você estar fora de status, você pode talvez qualificar para um processo de green card como vítima de tráfico humano. Vou dar um exemplo aqui clássico, tá?
Quando o caso é aprovado de tráfico humano, você pode pedir o green card, às vezes, assim que o visto T é aprovado. Depois de 2 anos, é o período que o processo está levando, caso é aprovado, se o governo liberar, a gente já pode dar entrada no green card imediatamente. Você não precisa fazer perdão no Brasil. O processo é feito todo aqui dentro. A gente tem pessoas que entraram pela fronteira 2 vezes, que não ficaram 10 anos fora e que não sabiam, né, que essa pessoa era vítima de tráfico humano e não podia se documentar pelo processo de tráfico humano. Então, todo mundo que está aqui nos Estados Unidos tem que fazer uma triagem a respeito disso. Então, tem algumas pessoas... Eu estou tentando não perder a minha linha de raciocínio, que estão entrando algumas perguntas aqui. Gente, já falei aqui, eu só posso falar do conhecimento legal que eu tenho, tá? Eu sou advogada licenciada, eu não sou consultora, não sou curandeira, não sou vidente, não sou... eu sou advogada. Eu falo a respeito de lei. Quando eu venho falar com vocês aqui na internet, é porque isso aqui é o meu veículo de estar com vocês. Aqui é a oportunidade que eu tenho de chegar a uma pessoa que precisa ouvir o que eu tenho a falar. Tá? Não existe na lei, não existe processo de green card por trabalho para quem está fora de status há mais de 183 dias e que essa pessoa não tem uma base de perdão e essa pessoa não tenha que sair dos Estados Unidos. Se alguém tiver prova de alguém que foi aprovado dessa forma, porque pode ter acontecido, tá? A imigração comete erro. Eu já vi a imigração emitir green card por erro. Foi um erro. E o que acontece quando a imigração emite green card por erro? Green card não é definitivo. Você pode perder até a cidadania. Então, antes de vocês ficarem no desespero... gente, eu entendo, eu já vivi aqui fora de status, tá? Eu já vivi aqui fora de status, eu entendo completamente o que é você ficar apreensivo, você ter medo, mas o bom senso não pode te abandonar. Eu nunca vi, nem na lei, nem na vida real, e olha, o meu escritório recebe um volume de contatos muito grande. Eu não vejo ninguém ser aprovado nesse processo, não. Tati tá falando, Coyote me obrigou a atravessar o rio, machuquei o pé, fui sequestrado por outro. Tráfico humano. Tati, entra em contato com a gente para falar de tráfico humano. Olha quanta gente aqui vai se qualificar para tráfico humano e não sabe. Pastor Ismael, quando inocentemente vem para cá dos Estados Unidos, a pessoa é very close, ela disse que para você na caminhada até chegar aqui é totalmente diferente do que você falou com você. Gente, hoje em dia tem live, hoje em dia tem advogado falando em português. Na nossa época não tinha nada disso. Imagina, eu na época que cheguei aqui nos Estados Unidos, as pessoas falavam, tenho medo, não olha para o advogado, não olha para a polícia, porque se a polícia te olhar, ela vai chamar a imigração para você. Olha aqui, ó. Juliana, fui conversar com você a respeito de outro caso, chegando lá descobrimos o nosso caso como visto T. Depois de 17 anos ter uma vida mudada não tem preço. É isso aí. E é por isso que eu venho para a internet. Eu venho para a internet para falar com vocês de coisas que eu acredito que vocês precisam saber. Então, falei lá. Você veio com o Coyote. Coyote sequestrou? Tráfico humano. Você está esperando aí reforma imigratória? A gente vai esperar até morrer. Por quê? O governo Biden já está acabando. O governo Biden já está acabando. A gente está vendo processos que têm sido aprovados nesse governo, que no governo Trump não estavam sendo aprovados. Ninguém sabe quem vai ser presidente ano que vem. Ano que vem já é eleição. Você que tá no vai ou racha, agora é o racha, tá? Agora é o racha. Então, algumas pessoas estão pedindo contato. O usaforall.com, USA número 4, all.com. A triagem inicial é gratuita. Para você que está ouvindo essa live, se uma pessoa aqui se qualificar para o visto T e eu conseguir documentar essa pessoa, eu já consegui satisfazer o objetivo dessa live. O namorado da minha filha está sendo adotado. Mas adotado por quê? Gente, adotar adulto não dá green card não, tá? Adotar adulto não dá green card. Só para vocês saberem, porque eu já vi.
Eu já vi advogado fazer adoção, advogado de vara de família fazer adoção de adulto na expectativa de que ia documentar a pessoa, não documenta. Não documenta. Eu tenho um suposto pai americano. Como assim suposto? O que é suposto pai, gente? Me explica aí. Fernando, vim pela fronteira, me casei, tem como pedir o perdão aqui? Não. Só se ela te bater, só se você for vítima de violência doméstica ou se ela for membro das Forças Armadas. Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Costeira e Coast Guard. Infelizmente não tem perdão aqui. Gente, asilo não é para ameaça individual, tá? DAIPS, a adoção tem que ter acontecido antes dos 16 anos, não dos 21. Posso pedir asilo no aeroporto? Pode, você pode ficar detido. 4 grupos que estou só falando porque nesses grupos para orientá-la e ajudá-las, que não existe brincar para quem tá fora de status. É usaforall.com, tá? usaforall.com. Coloca o site da triagem no fixo. Opa, como é que eu faço isso? O pessoal que está esperando grincar pelo SIJS, não vejo expectativa de ser acelerado. Como é que põe essa coisa aqui no fixo? Olha aí, vocês precisam me ensinar as tecnologias. Mas enfim, eu dei alguns cenários aqui do pessoal do tráfico humano. A gente tem visto, eu inclusive tive um caso que durante o governo Trump foi negado e a gente literalmente, falou para cliente, eu quero apelar, a gente quer apelar o seu caso gratuitamente, a gente fez porque a gente sabia que tinha um caso ali e literalmente reimprimimos o caso, mudou o presidente, submetemos o caso e aí tá aí, aprovada, feliz da vida, e enfim. É por isso que a gente faz o trabalho que a gente faz. Se uma criança veio com os pais com coiote, teve transferência entre coiote com outro, depois foi pego pela imigração, precisamos saber se foi vítima de tráfico humano. Essa pessoa que não tem o pai no registro tem que mover uma ação de paternidade. Mas aqui nos Estados Unidos, paternidade, quer dizer, cada estado tem uma regra, tá? O tempo de espera pelo pedido de visto por irmão cidadão, 14 anos. Tem alguma oportunidade de mudar? Sim, de aumentar o tempo. Vamos lá. Vou tentar responder aqui a mais algumas perguntas que eu quero falar mais a respeito do visto T. Meu pai entrou pelo México por trás em 2002. Tem 64 anos. Se qualifica para algo? Depende do que. Ele foi vítima de algum crime? Ele é casado com cidadão americano? Recebi o meu advance para o Employment Authorization. Vocês acham que eu vou ter de passar por uma entrevista? Infelizmente, difícil dizer. Natália Zagni. Filho que está no Army, passa para os pais que vieram pelo México? Sim. Se o seu filho está no Army, ele já está com o contrato dele de alistamento, você não precisa esperar ele ter 21 anos para você pedir o Deferred Action, tá? Mas o Green Card vai ser só quando ele tiver 21 anos. Vamos lá. Caetano Natália tá pedindo para falar mais sobre o VAWA. 2 anos e 2 meses está dentro do período, tá? 2 anos e 2 meses está dentro do período. Então, muita gente me perguntando aqui a respeito do visto T. Aqui, ó, entrei em 2004, foram abandonados pelo coiote, estão abordados pela imigração. Mas, Alessandra, o coiote que te abandonou depois te cobrou mais? Qualifica para tráfico humano vindo pela fronteira sendo menor de idade? Sim, sim. Minha filha tem permit, vai vencer mês que vem. Por que tá demorando? Porque o volume de casos tá insano. Simples assim, gente. Simples assim. Vim pra cá em 2005, com 11 anos, e me lembro do coiote estar completamente pelado. Rapaz, entre em contato comigo. O número de mulheres que me procuram, e de homens, tá? Que foram vítimas de violência sexual na travessia pelos coiotes. Eu tive um dia que eu fiz um atendimento em Connecticut, que eu atendi 16 pessoas. Das 16 pessoas, eu tive 12 mulheres. Todas elas me relataram algum tipo de abuso sexual. Eu fui a primeira pessoa que elas contaram que estavam sendo vítimas, que tinham sido vítimas de abuso sexual ou tentativa de abuso sexual na fronteira. Você que é imigrante indocumentada, você tem direitos como qualquer outra mulher, tá?
Você tem direito como qualquer outra mulher ou como qualquer outro homem. Se caso aí dessa pessoa, essa criança, o número de crianças que são vítimas de abuso sexual na travessia da fronteira é algo insano. Valéria, ou a Mauri, só tá falando que você não se lembra de nada, é por isso que a gente faz, você vai fazer um acompanhamento com o psicólogo. Você foi abusada na fronteira? Como é que você prova? Testemunho, avaliação de um psicólogo forense, teste da mentira, todo um trabalho de denúncia junto à polícia, junto ao governo federal. Gente, a gente vem de um país, o Brasil é um país que a nossa palavra não vale de nada. Então a gente chega aqui, a gente acha que o coiote tem que ter deixado uma carta. Eu te estuprei no dia 3 de dezembro de 2022. Isso não existe. Isso não existe. Quando você é vitimado, a imigração tem um papel diferente da polícia. Os protocolos de proteção do imigrante são diferentes, tá? Tem uma amiga que está sendo obrigada a trabalhar e a patroa faz ameaça ela sair do trabalho. Ela foi forçada a assinar um contrato, a patroa está perseguindo ela. Tem tráfico humano. Tráfico humano. Tráfico humano não é quem está acorrentado no fundo de um navio. Tráfico humano é quem está nos Estados Unidos e foi trazido ou se encontra nos Estados Unidos em virtude da coação, fraude, ameaça física, e a presença dessa pessoa traz um benefício comercial ou sexual para outro. Quer ver uma coisa que muita gente acha que não é tráfico humano e que é? Se você vem para os Estados Unidos porque você tem um namorado aqui, namorado virtual, o cara fala, não, vou pagar o coiote, você vem. Aí você vem. Chega aqui, ele fala, então, agora você tem que me pagar pela sua travessia. Como é que você paga? Com sexo. Isso daí é tráfico humano, tá? Isso é tráfico humano. Fui para os Estados Unidos com vídeo de turismo e minha prima me denunciou. Nossa senhora. Pô, amarra o nome dessa prima aí na boca do sapo, viu? Ó, mas vou te falar, esse povo que fica denunciando, a gente tem visto cada vez mais brasileiro que fica fazendo denúncia lá no site da imigração. Uma louça para lavar, né, gente? Fazendo picuinha. Me responde, please. Quanto tempo depois da entrada no processo de CGS ele pode ser aprovado, gente? Pode ser aprovado em 1 mês, pode ser aprovado em 2 anos. É difícil dizer, tá? Vamos lá. Felipe quer saber quais são os requisitos para asilo por raça. Você tem que mostrar que no seu país de origem você sofre perseguição, que o seu país, o seu governo não quer ou não pode perseguir. Difícil de provar. Jefferson está falando que tem prints e ameaças e áudio de coiote. Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Tem uma pessoa aqui agradecendo a gente ter aceitado fazer o caso dela. Para mim é um privilégio. Para mim é um privilégio. Para mim é um privilégio saber que tudo que eu sofri para me tornar advogada, que todo o trabalho que a gente tem, pra vocês verem, ó, são 7h58 da noite, ainda tem trabalho me esperando. Que tudo que a gente passa para aprender, para se aprimorar, para trabalhar, para ter um escritório ou escritórios que de fato estão um escritório que está ao nível de atendimento dos nossos clientes, é trabalho. A gente saber que a gente faz isso, que faz toda a diferença, é fantástico. Quanto tempo demora para aceitar? Aceitar ou aprovar? Aceitar é a imigração protocolar o caso, mais nada, tá? Então, eu falei para vocês, ó, de pessoas que estão nos Estados Unidos e que vieram trazidas por parentes, tá? Então, você que tá aqui, que tá trazendo parente para trabalhar aqui, toma muito cuidado. Tem muita gente que tá fora de status aqui e que não sabe que o primo que trouxe, o vizinho que trouxe, cometeu tráfico humano, tá? Tem uma pessoa aqui falando, Ana Cláudia falando, obrigada pelo meu green card, gratidão, você é uma ótima advogada nos casos difíceis. Obrigada, obrigada. Ser advogado de caso fácil, é por isso que as pessoas falam assim, porque o advogado fulano é caro. Depende, caro é subjetivo. Eu quero mostrar o meu valor nos casos complexos, sem sombra de dúvida. Eu estudei para isso. Eu estudei para ganhar caso difícil. Ter processo de asilo em andamento pode mesmo assim entrar com visto T? Olha, Daniela, você fez uma excelente pergunta.
Você pode ter pendente todas as categorias de caso para a qual você se qualifica. Se você qualificar para tráfico humano, tráfico humano. Se você qualificar para asilo, para asilo. Se você qualificar para violência doméstica, para violência doméstica. Se você for vítima de crime, visto U. Você tem que dar entrada em todos que você qualifica. Claro, é uma questão financeira, né? Mas a lei permite que você faça isso. Lembrando, todos os casos para os quais você qualifica, tá? Mas adorei essa pergunta aí. Quem entrou com visto de turista e passou do tempo, tráfico humano, o tráfico pode ter ocorrido há 20 anos atrás, 25 anos atrás. O tráfico humano não caduca desde que você não tenha saído dos Estados Unidos. Josi tá falando, L1 válido, posso aplicar para o Green Card sem sponsor? Se você qualificar, sim. Se você qualificar, sim. Já respondi essa pergunta. Vamos lá, eu tinha visto algumas perguntas. O pessoal falando se a lei da dignidade sai. Ai, gente, aí sou eu fazendo previsões, exercício de futurologia. Minha filha tem 12 anos, está fora de status. O pai dela está no Brasil. Consigo fazer algo com ela? Então, Priscila, dependendo do estado que você morar, né? Você pode fazer uma ordem de custódia. Ela vai se documentar e você não. Mas você consegue, sim. Algunos abogados dicen que puede abrir un caso por vivir más de 10 años en USA. José, vou te responder en español. La ley de los 10 años no es una ley afirmativa. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo irme a inmigración y decirlo. Yo estoy en Estados Unidos hace 10 años y quiero quedarme. No funciona así. Uno tiene que estar en un proceso de deportación, es una defensa. Para que sepa, los casos de Green Card por 10 años, que es el Cancellation of Removal, solamente 4,000 casos anualmente son aprobados. La tasa de negativa de esos casos es altísima, muy arriesgado. Vamos lá. Existe processo para cidadania para quem tem dificuldade de aprender o inglês? Se você tiver um fundo médico pelo qual você não consegue aprender o inglês, sim. Se eu esteja em solo americano com visto H2B ou H2A e porventura meu empregador não honra com os pagamentos, visto T. Se sair uma lei, gente, aí é vocês quererem que eu preveja o futuro, né? Fui roubado em casa. Você estava em casa? Tentaram te bater? Porque o roubo, por exemplo, roubaram o meu mouse, não é tráfico, não é visto U. Mas se ao tentar roubar o meu caso, você chegou, o ladrão tentou me machucar, tentou roubar o meu caso, roubar o meu mouse. Você tentou me machucar, o ladrão tentou me machucar, aí é visto U. Se entrar na lei de grincar pelo tráfico, você tem que esperar no Brasil, espera aqui. Não. Processo de tráfico humano você não pode sair. O processo é feito todo aqui dentro dos Estados Unidos. Doutor, eu me casei com um americano e vim com visto. Estou aguardando meu social, já está arquivado. Qual tempo posso visitar minha família no Brasil? Você entrou como, Malu Bolsa? Você entrou com com visto? Você falou que seu processo está arquivado. Você já tem autorização de viagem? Você só pode viajar com autorização de viagem. A Z Rosana, meu asilo foi aprovado. Qual visto pego? Um Green Card. Mas para com essas maluquices aí brasileiro que tá ganhando asilo, que tá dando sorte ganhando asilo, porque está um pouquinho mais fácil, um pouquinho. E aí a pessoa fala, não, eu vou na Argentina. Não tá indo na Argentina, tá indo no Brasil. Quem ganha asilo, você tá falando pro governo que você vai morrer se você voltar pro Brasil. Eu não vou passar férias onde eu vou morrer. Não vou passar férias na Ucrânia, não vou passar férias na faixa de Gaza. Não vou passar férias lá no Rio de Janeiro, em Madureira, no Meier. Sem ofensa, gente, eu sou de São Gonçalo. Não vou passar férias em São Gonçalo, porque lá eu vou morrer. Se eu tô correndo da perseguição, eu não posso ir passar férias na perseguição. Asilo é para quem tem medo de morrer. Selmy USA. Comprei um carro pelo Face, o homem mentiu falando que o carro era da esposa, na verdade pegou o carro de alguém no Tiatairo, pegou meu dinheiro. Não é visto U. Não tem autorização de viagem durante o período do visto T, Regi Castro. Quando o processo é aprovado, aí você pode pedir uma autorização de viagem.
Meu esposo teve cancellation of removal por 10 anos. Sueli, joga na loteria. Beloca Lopes, São Gonçalo só tem talento, gente. O advogada que sai de São Gonçalo, ela já aprendeu a lutar igual o Jiraya, porque sobreviver em São Gonçalo é só para os fortes. É, Francisco tá colocando aqui o link para quem quer fazer um agendamento de triagem, tá? Abandonada por coiote no deserto por 4 dias até decidir me entregar. Se você foi abandonada dentro dos Estados Unidos, já em território americano, o fato de você ter se entregado à imigração não quer dizer que você não tenha sido vítima de tráfico humano. Você acha seguro sair do país? Não conheço seu caso, Michele. Entrei com visto de turista há 4 anos, é possível pegar de alguma maneira que não seja tráfico humano? Não sei. Solteira? Nossa Senhora do Tinder. Gente, Márcia Sensitiva tava lá no Brasil falando que o filho dela, filho de Márcia Sensitiva, arrumou uma esposa no Tinder. Quem tá solteiro, vamos, né? Tinder, Santo Antônio, namorar brasileiro e namorar gringo dá o mesmo trabalho. Tráfico humano tem que ter passado aqui dentro, tem que ter ocorrido dentro dos Estados Unidos, exato. Já estou à espera do Green Card do visto T. Existe como ir no Brasil antes do Green Card chegar? Só quando chegar a autorização de viagem, Juju. Vamos lá. 2020, eu e meu marido fomos acusados de algo que não cometemos. Teve investigação e fomos inocentados. Não há Green Card para esse tipo de situação. Mudei para os Estados Unidos por causa da violência de São Paulo. Vim embora, me enquadra em alguma lei? Se você não sofria perseguição especificamente, você era vítima do crime no geral? Não. Vim pelo México, casado com a americana. 6 anos, estamos juntos há 16 anos. Ela tem uma filha de 17. Tem ela como minha. Tem alguma lei que eu consiga entrar em alguma lei? Mas você veio pelo México, rapaz. Por que você não liga pra gente fazer um perdão? Michael Costa. Apliquei pro Green Card e pouco tempo ainda não foi aprovado. Só que tem um dia eu descobri que meu pai tá com câncer. Se você sair daqui, seu caso é abandonado, tá? Minha esposa tem cidadania americana e sou casada há 10 anos. Tenho um filho de 8 e tenho um caso de Val há 3 anos. Quanto tempo pode levar? Qualquer momento seu caso pode ser decidido. Sou da enfermagem, mas vim pelo México. Gente, como que vocês da enfermagem vêm pelo México? Pessoas que têm uma certa profissão. Não é que o Green Card, os Estados Unidos não dá Green Card, Estados Unidos não dá Green Card só pela profissão, tá? Você tem que passar pela prova de licenciamento e você tem que ter um empregador, mas é a coisa mais fácil do mundo, conseguir um empregador. Se você era enfermeiro no Brasil, faça a prova da sua licença, passe na prova, arrume um empregador disposto a fazer o visto H1B para você, que é o visto por trabalho, porque aí é visto, não é Green Card. Você sai, você faz um Haranka Waiver e volta para os Estados Unidos. Tem um caso muito famoso de uma mexicana que foi deportada durante o governo Trump e ela voltou 4 meses depois, que ela era enfermeira e conseguiu um Haranka Waiver e voltou com o visto de trabalho. O que você acha do Deferred Action for Medical Reasons? Que é a minha real opinião? Furada. Essa é a minha opinião. Por que eu acho furada? Você vai ter uma autorização de trabalho que é renovada a cada 2 ou 3 anos. Mudou o governo, você que estava under the radar, agora você está over the radar. Aí, ó, o Wendel. Qual a opinião sobre um futuro governo de Trump ou DeSantis? Nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Se for entre Trump e DeSantis, eu vou fazer campanha para Trump. Porque DeSantis é um lunático. Ele vai ser 1 milhão de vezes pior do que Donald Trump. Graças ao meu bom Deus, que é pai e não é padrasto, ele está perdendo força nas campanhas presidenciais. Mas não acho que Biden se reelege. Não é por predileção, eu estou falando em relação a realmente a percepção que o americano está tendo da presidência dele. E eu digo percepção porque os Estados Unidos está cada vez mais pobre. Pobre em que sentido? Antigamente, quem ganhava 40, 50 mil dólares por ano vivia confortavelmente. Gente, eu vi hoje um apartamento de 2 quartos vendendo em Boca Raton, ali sem ofensa, mas ali no lado que os brasileiros chamam da parte assim menos abastada de Boca Raton, 350 mil dólares. As pessoas na Flórida não ganham dinheiro para isso. Os salários na Flórida não estão acompanhando. Eu atendo caso no país todo.
o imigrante da Flórida, o imigrante indocumentado, o documentado tá vivendo de aparência, tá vivendo de crédito, tá financiando BMW. Não acho que Biden foi uma decepção, tá? Eu acho que Biden, infelizmente, encontrou uma situação caótica. Não acho que foi uma decepção. Minha opinião. Tô falando do ponto de vista imigratório, que é o motivo do meu comentário aqui. Mas o imigrante que está em Massachusetts, que está em Connecticut, que está em Nova York, que está na Califórnia, que está em South Carolina, que está em North Carolina, ele está vivendo bem. Aqui na Flórida o cara fica falando de qualidade de vida, tá lá na praia com as contas todas atrasadas, morando 20 negros numa casa, dividindo agora closet. Agora não vai alugar mais quarto, vai alugar closet. E os salários não aumentam. Eu acho que Ron DeSantis numa presidência vai ser catastrófico para os imigrantes. Para todos, tá? O pessoal do visto F1 aí que tá trabalhando e que acha que tá legal, vamos ficar de olho porque a situação não tá bem essa. E os salários não estão acompanhando, ou seja, o que o americano tá reclamando hoje é maior do que só o governo Biden. É uma defasagem salarial de inovação que os Estados Unidos está passando. É que a gente está melhor economicamente, os Estados Unidos, que vários outros países. O processo de visto T é feito por um escritório só, tá? Maurício está perguntando aqui. Eu só falo de Advance Parole, Maurício, em casos que eu fiz. Se eu não conhecer o caso, pessoal que recebeu Advance Parole por casamento, o Eduardo Vicente está rindo aí que eu falei 20 negros numa casa, é mentira. Daqui a pouco o pessoal vai estar dividindo um miojo. Situação aqui na Flórida, um quarto aqui na Flórida hoje, $1.200. Gente, como? Davi Ana Lara, quanto tempo depois do visto ter aprovado, pode pedir o green card? Às vezes no outro dia. Às vezes no outro dia. Entrei em dezembro de 2003 com um papel de pedido de asilo político feito por uma advogada chamada Marília Luz. Ela mentiu no meu pedido. Gente, deixa ninguém mentir no processo de vocês, não, pelo amor de Loló. Minha cunhada sofre perseguição de ex-marido. Violência doméstica na Flórida não dá asilo. Fui abandonada pelo coiote que me trouxe. Em 2008, o coiote que me atravessava ameaçou minha família e falou que ia cortar minha orelha. Tráfico humano. Carla Fofinha, vem ser fofinha e documentada. Tráfico humano. Casei com um cidadão no Brasil, mas já fiquei fora de status dos Estados Unidos. Precisa pedir perdão? O cidadão tá onde? Tá aqui? O cidadão tá aqui. Não precisa de perdão. Você tá aqui? Quanto tempo mais ou menos leva para aprovação de petição por casamento? Depende do field office, tá? Vai depender muito do field office. Alguém me fez uma pergunta aqui, eu falando mais do que uma maritaca, perdi o fio da meada. Deixa eu tentar lembrar aqui do que essa senhora idosa, chamada Renata Castro Alves, estava falando. Meu Deus, uma pessoa me fez uma pergunta aqui e eu... Vamos lá, gente, me ajuda a lembrar aqui qual foi a pergunta. Lembrando para quem entrou na live agora que esse final de semana, sábado, a gente do USA for All, lá no nosso escritório de Orlando, a gente está fazendo um processo de recrutamento, tá? E nesse processo de recrutamento, para uma vaga que a gente tem aberta, a gente está disposto, para a pessoa certa que tem autorização de trabalho, fazer um processo de green card para trabalho para essa pessoa. Então, para você que está com OPT, CPT, o link do recrutamento vai estar aqui, manda o seu CV. Espero que você em breve faça parte da minha equipe. Como ficou o caso? O DACA não ficou, já foi. Quanto tempo leva o visto T? 2 anos, em média. Acho que eu respondi aqui as perguntas. Eu posso abraçar para meus filhos no Green Card? No Brasil eu tenho Green Card. Quem tem Green Card pode pedir para os filhos adultos e menores de 21 anos, desde que sejam solteiros. Se toda idosa fosse assim... sou cidadã. Quanto tempo em média para dar green card para os meus pais? Tá sendo rápido. O processo de green card para pais tá sendo rápido. Ela colocou que eu era gay e eu não sou. Complicado, viu? Para você que está perguntando de valor, entre em contato com a gente, para a gente apresentar um orçamento. Extensão negada, já está fora de status. Negada quando, Leandra Drigo? Por quê?
Vocês que fizeram extensão de status com consultor, curandeiro, paralegal, seu caso foi abandonado, ah, você tem a possibilidade, tá, de pleitear uma extensão retroativa e tentar reverter a sua situação. Faça o visto de estudante, sim. Quando você fala 2 anos, o caso T conta com a chegada do Green Card já? Não. Geralmente, Juliana, o visto T, o processo do visto T, 2 anos. E aí o Green Card, eu diria mais 1 ano. Então, com ordem de remoção, porque abandonei processo de extensão de visto. Posso pedir o fechamento do processo? Sim. Estudante negada ontem, fala com a gente amanhã. Casei há 1 mês, mas o meu marido ainda não fez a cidadania. Araci, entra em contato com a gente. Vou com visto de turista. Posso trabalhar legalmente na Espanha? Ah, eu já não sei, eu não sou advogada na Espanha. Monizuben, você ficou aqui fora de status? Aqui casou com um cidadão americano? Você foi vítima de violência doméstica? Se você foi vítima de violência doméstica, mesmo você não estando nos Estados Unidos, você pode pedir o seu processo de green card. A Luciana tá falando que gostou da Decor. Tem uma mãozinha de coração ali. Vamos ver se aquilo ali é para chamar o marido número 3. Vamos ver se no marido número 3 eu tenho sorte. Sou casada com um americano, vai fazer 2 anos. Já tem processo de descasamento? Divórcio, isso? Quanto tempo está levando para pedido de green card para filhos no Brasil menor de 21 anos? Depende, se é cidadã ou portadora de green card. Pais com green card consegue passar para filho adulto viúvo? NAT DNPB. Sim, viúvo é solteiro. Gente, acho que a gente precisa começar uma campanha, viu? Eu tinha que estar aqui fazendo uma live, era com a Márcia Sensitiva. Vamos começar uma campanha, doutora Renata e Márcia Sensitiva? Já imaginou? Peraí. Tinha uma pergunta de visto T aqui. Minha mãe teve o visto negado com 80 anos. Gente, visto é sorte. Trabalhar numa empresa americana com work por asilo tem como pegar green card? Depende de quando você deu entrada no asilo. Olha, tem um colega aqui pedindo como que ele faz para trabalhar na Espanha sem contrato de trabalho. Eu acho que na aula de geografia, né? Aqui estamos falando de Estados Unidos, brincadeira. Violência doméstica fora dos Estados Unidos da direita, green card, na Flórida você não vai ganhar esse asilo. Depois do green card, quanto tempo para cidadania e violência doméstica? Se você foi vítima de um abusador americano, são 3 anos até você poder fazer cidadania. Entrei nos Estados Unidos em 99, tive uma filha em 2003, eu saí do país 3 vezes. Será que vou ter problemas? Bola de cristal não consegue ver. Boa noite, vim pelo México, o coiote foi preso no México, peguei outro coiote. Pegou como? Você foi lá e contratou ele ou ele te sequestrou? Porque pode ser visto T. Sou cidadão americano, minha mãe tem visto, pode pedir para um acompanhante. Gente, pedir visto, você pode pedir para qualquer pessoa, não quer dizer que eles vão dar, também porque não existe um direito absoluto de solicitar um visto para essa pessoa. Para ninguém. Para filho, para pai, para mãe, não tem. Eu me casei, visto, tá? Não é green card. Carol Mendes, falei aqui do visto T. Indivíduos que vieram para os Estados Unidos, induzidos, coagidos, forçados, convidados, chegando aqui nos Estados Unidos, independente de como entraram, foram, como é que eu vou dizer? Acabaram sendo, trabalhando, ou sendo vítimas de algum tipo de ação que foi para benefício comercial ou sexual de outro. Como que é isso? Eu trouxe Joana para os Estados Unidos para ser minha babá. Falei, não, Joana, você vem com visto de turista, aqui a gente resolve o seu green card, né? E daí Joana veio para cá, trabalhou sem folga, trabalhava 7 dias na semana. Eu segurei o passaporte de Joana, eu não preciso ter batido em Joana. Aquilo ali é tráfico humano. Tá? Você veio com um coiote, o coiote chegou ali no Texas, ele ameaçou você, ele tentou te estuprar, ele te abandonou e outro coiote veio e te pegou, ameaçou a sua família no Brasil, cobrou um valor adicional, você foi roubado pelo coiote, tráfico humano. Você veio com uma pessoa que falou, vem que eu tenho um trabalho pra você. Chegando aqui, ela te cobrava o valor do quarto, ela fazia você trabalhar de graça, porque você estava aprendendo o trabalho. Carol tá falando não tem prova. Gente, ninguém tem prova de tráfico humano. A prova do tráfico humano ela é feita de uma maneira contextual. É uma avaliação por um psicólogo forense, é análise por meio de um polygraph test, é um testemunho detalhado. A pessoa fala, mas testemunho é mole. Não é.
Não é. A média de um testemunho de tráfico humano, ele vai de 6 a 8 páginas. 6 a 8 páginas, pra vocês terem ideia do quanto de detalhe. Por exemplo, de entrada no visto T no governo Biden, caso mude para Trump, a análise vai mudar? Eu não tenho como prever. Agora, eu quero que todos os meus clientes dêem entrada agora. Quero que dê entrada agora. Tem um ditado em inglês que diz: mejor diablo conocido que diablo por conocer. É melhor o diabo conhecido que o diabo por conhecer. Esse aqui, eu já sei como está operando. Então, não fique esperando algo acontecer. Tem uma empresa de mais de um ano no Brasil, valor de 1 milhão. Posso aplicar L1 filial aí? Doutora Lomagro. Talvez. Qual que é a sua proposta de atuação aqui? Visto para brasileiro com passaporte irlandês. Irlandês qualifica para o ESTA? Agora eu não sei. Vamos ver. Eu acredito que sim. Gente, se você tiver o visto, a possibilidade de tirar o visto de turista, eu sempre encorajo a pessoa a tirar o visto, ao invés do ESTA. Porque quando você entra com o ESTA, é mais fácil de entrar. Mas você não tem direito nenhum aqui de fazer mudança de status. Vim com visto de turista e já estendi uma vez. Aprovada, tô na segunda extensão. Me casei há 2 meses, meu esposo é cidadão. Tô grávida. Já posso pedir o green card? Eu não vejo por que não. Nosso processo está com o seu escritório de visto T. Melhor do Goiás, tomara que em breve seja aprovado. Já tiveram várias pessoas que entraram aqui na live. Olha, não é famoso, não é global. Eu gosto de ganhar caso de qualquer um dos meus campeões, dos meus EB2, mas eu posso dizer para vocês, a maior satisfação que eu tenho, e minha equipe também, tá? É quando a gente pega um caso de uma pessoa que já estava desenganada, que tá aqui nos Estados Unidos, sabe, quebrando pedra, que tá achando que a vida dela não tem mais perspectiva imigratória, e dali você abre aquela porta. Imagina, eu era uma menina que não tinha dinheiro pro ônibus. Hoje em dia todo mundo acha o máximo eu ser advogado de imigração, eu tá na televisão, tá na CBS, ABC. Mas quando eu não tinha dinheiro pro ônibus, ninguém achava isso. Ninguém via aquele potencial em mim. Então, esse é o potencial de você ter uma porta aberta para você. Não é que ninguém vai favorecer as coisas para você, não. Mas um green card, uma autorização de trabalho, um social tem o poder de fazer isso na vida de uma pessoa, sim. Algumas pessoas aqui falando que a minha equipe é muito competente. Já respondi a pergunta da Sica. Cancelei meu processo de 130. Tem risco? Tem. Cancelou por quê? Doutora, sofri um acidente aí, passei por 6 cirurgias. Meu Deus. Vou falar de algo aqui rapidamente para poder encerrar a live. Senão eu vou passar a noite toda aqui. Quando você faz um processo de green card por casamento e você sai dos Estados Unidos, e a Nacho entra em contato com a gente pra gente falar a respeito do seu E2. Quando você faz um processo de green card por casamento e você sai dos Estados Unidos com advance parole ou com o green card, saiba que na sua reentrada a imigração pode te fazer questionamentos a respeito do seu casamento, sim. E eu antecipo que vai ter muita gente que recebeu o green card sem entrevista e que aí tá casado, mas vai viajar com o namorado. Né? Os solteiros e as solteiras não arrumam namorado, mas os casados têm uma facilidade de arrumar namorado e namorada que é enorme. Então, para vocês que estão passando por receber o green card sem entrevista, fiquem atentos, porque o ICE pode sim, o CBP na verdade, fazer perguntas na sua reentrada, tá? Quando você sai e volta com a autorização de viagem. Meu vizinho americano negro, ele fica implicando com meus filhos. Tem algum processo? Infelizmente, green card pra chatice não, mas se ele estiver ameaçando os seus filhos, sim. Eu e meu companheiro viemos porque o Coyote afirmou que não ficaríamos presos. Viemos ficando presos na cadeia federal. Isso daí não é tráfico humano, infelizmente. Isso daí não é tráfico humano. Sou professora há mais de 10 anos e termino odontologia em 2025. Tenho chance de conseguir logo de cara? Depende. Gente, olha, eu vou fazer uma live falando só a respeito de EB2. Tem muita gente aí vendendo EB2 como se fosse um green card para formação e não é. Green card pelo EB2, a formação é a parte fácil. Esse dia teve uma pessoa que falou assim: você falou que eu não era EB2, eu fui lá no outro escritório e fui aprovado.
não magoou meu sentimento em nada. Eu só quero pegar o EB2 que eu acho que é aprovável. Porque a pessoa vê aquele um caso aprovado e ela vê toda a realidade. Se eu fizer 1000 casos e 5 foram aprovados, eu não sou boa. Eu não quero ter essa estatística. Eu quero fazer 10 ganhar 10. Eu quero fazer 10 ganhar 9. Então, tomar muito cuidado, porque na internet todo mundo é rico, todo mundo é coach, todo mundo é magro, todo mundo tá num casamento feliz. A vida, o mundo real não opera dessa forma. Ebacon tá me falando aqui que eu não respondi. Gente, as perguntas vão rodando e eu tô tentando responder da melhor maneira possível. Vamos lá, tinha uma outra pergunta aqui. Me casei em 2017, depois de 1 ano e 8 meses, então isso aí foi 2018, 2019. Pedi divórcio, porque ele não quis aplicar. Menina, você perdeu a oportunidade de fazer uma violência doméstica. Ai, meu Deus. Vilma, tem quanto tempo que você está divorciada? Entre em contato com a gente, please. Doutora Renata, eu tenho 21 anos na América, tenho um filho nascido aqui. Eu tenho alguma chance de me legalizar? Messias, como é que foi você veio pela fronteira? Como foi sua travessia? Entre em contato com a gente aqui. usaforall.com. Lê a minha. Minha esposa americana tá quebrando pau em mim. Vão falar comigo. Violência doméstica. Entre em contato comigo hoje. Se ela tá quebrando pau hoje, eu te documento fácil. Entra em contato com a gente. Passei o tempo, perdi o esta. Como faz pra pegar? Saindo, ficando 10 anos fora. Perdeu esta é igual a perder o visto. Gente, bom estar com vocês, brincar com vocês. Falar de imigração para mim é um divertimento. Fazer o meu trabalho é um privilégio. E eu espero que vocês que estão me ouvindo aqui, que vocês se tornem clientes da USA for All só por um motivo. Tem nada melhor do que poder ligar para cada um de vocês e comemorar com vocês a aprovação de um caso. Eu sou Renata Castro, sou advogada de imigração. USA for All é um escritório que atende causas imigratórias em todos os Estados Unidos. Para agendar sua triagem inicial gratuita, USA, o número 4, all.com, Tatá, mais uma do Green Card, lá do USA for All. Beijo. Espero em breve poder estar celebrando com vocês mais vitórias imigratórias aqui nos Estados Unidos. Tenham uma excelente noite e até a próxima.